Boa noite. Boa noite a todos. Bem, uma alegria estar aqui, né? Como sempre. É sempre muito, em termos de sentimento, muito aconchegante estar aqui. E me sinto privilegiado pelos convites. Muito obrigado mesmo. Bem, o tema é profundo. Acho que eu nunca falei sobre esse tema, né? E eu queria pedir para vocês participarem, para a gente juntos chegar num lugar, tá certo? Eu acho que nós não precisamos mais que nos digam que a gente tem que ser tolerante. Alguém não sabe disso? As pedras da calçada já sabem. Nós também, né? Mas nós não sabemos como, né? O como a gente tem dificuldade. Não há quem, depois de ter sido intolerante, depois de ter pisado na bola, cedo ou tarde, se arrependa e fale, puxa, eu podia ter feito diferente. Eu podia ter suportado, eu podia ter compreendido, eu podia ter não falado aquilo. Normalmente, principalmente dentro da família, a gente passa por esse tipo de situação. E eu acho que a gente investe muito pouco tempo em descobrir como fazer. A gente se recrimina, a gente se culpa, a gente se martiriza e só. Não faz mais nada. Não faz um plano de ação, não estabelece uma estratégia, não analisa por que aconteceu. Estou errado? Não é assim? A gente fala, puxa, nossa, que péssimo. Tá bom, vamos em frente. Da próxima vez eu vou fazer diferente. É um simples desejo. Da próxima vez eu vou fazer diferente. Mas é só um desejo. Quase igual àqueles que a gente vai fazer no Réveillon. E que nós não vamos cumprir durante o ano. É só assim, nossa, que bom seria se eu me cuidasse. Que bom seria se eu conseguisse ser tolerante. Mas assim, nada nessa vida ocorre sem esforço. Nada. Se nós não nos convencermos desse ponto, nós vamos continuar apenas com desejos bem superficiais. E vamos continuar sofrendo o fato de não conseguirmos. Mas é óbvio que a gente não vai conseguir. Nós não fizemos nada para isso. Não vai acontecer um domingo de manhã de primavera que você acorde a pessoa mais tolerante do mundo. Não vai acontecer isso. Isso é romantismo infantil. E nós já estamos em condições de pensarmos de forma um pouco mais madura. Já estamos em condições. Mas falta, talvez, essa conscientização, talvez a gente se arrepender doidamente de não estar conseguindo. Não precisa ser dessa forma. Não é tão difícil assim, se a gente pensar, pelo menos no que nós devemos fazer. Em como, que passos, que questões, que ingredientes eu preciso colocar no meu fazer, no meu pensar, para que eu sinta de outra forma e haja de outra forma. Então, nós estamos diante de uma suposta dificuldade que a gente nem sabe se é difícil realmente ou não. Colocaram na nossa cabeça que é dificílimo, que ninguém consegue. Então eu também, evidentemente, não vou conseguir. Errado. Nós vamos conseguir. Nós somos capazes. Mas nós pelo menos precisamos saber o que temos que fazer. E eu gostaria de conversar exatamente sobre isso. Eu vou tentar dissecar o que é a tolerância, a não tolerância. Eu vou tentar destrinchar isso, colocar na mesa, né? Para que a gente, talvez, cada um, ou de forma geral, a gente estabeleça o que tem que ser feito para que a gente chegue nisso que vai nos fazer tanto bem. Porque, para começar, a tolerância interessa a quem a tem. Não é para o outro. Sou eu que não suporto. Porque tolerar é suportar. Tolerar é consentir. Tolerar é aceitar. Quando você fala assim, não aceito isso, você não está tolerante. Não suporto isso, você não está aguentando. Apesar que eu acho que a gente não deve aguentar também. Mas
Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, o grande interesse de tolerar não é para que a gente seja aplaudido, para que as pessoas fiquem bem conosco, para que nosso relacionamento, apenas para que nossos relacionamentos do outro para nós fique muito bem. O primeiro grande desejo nosso, o primeiro grande interesse nosso tem que ser ter paz. Ter paz, e acho muito alcançável que a gente até tenha algo mais que paz, que é quando a gente se admira e gosta de como nós estamos vivendo. É mais que paz, né? Sabe quando você fala, puxa, eu estou conseguindo, eu sou capaz. Eu não era tão pó que nem eu achava, tão lixo que nem eu achava. Puxa, se eu sou um lixo, até eu sou um lixo legal. Não é? Então, eu acho isso muito importante para quem tem isso. E eu acho que é por isso que nós precisamos ir em busca da tolerância, dentre outras coisas. A tolerância, evidentemente, é filha do amor, né? É parente da compreensão, né? Parente próxima da compreensão. Só tolera quem compreende. Mas um grande alerta: só tolera quem se compreende, não é o outro. No meu entendimento, é muito mais possível, no meu entendimento, tolerar compreendendo-se, compreendendo o que está acontecendo com você, por que que você não suporta, por que que você não aguenta. É muito mais fácil tolerar compreendendo, quando você se compreende, do que quando você apenas compreende o outro. Porque você pode respeitar o outro. E para tolerar você precisa respeitar. Você pode respeitar, mas você continua machucado muitas vezes. E apesar de respeitar, ainda muitas vezes não consegue tolerar. Porque a tolerância é uma força. Sua força. Porque, vamos lá, para eu aguentar... Quando que é que uma corda aguenta o peso que ela carrega? Ou quando ela não aguenta? Quando ela é fraca, tá certo? Quando ela é fraca o suficiente para não aguentar. Quando ela não é forte o suficiente. Da mesma forma, nós não aguentamos quando a gente se sente frágil. Quando a gente se sente inseguro. E quase 100% da população humana é insegura. Quase 100% é insegura. E daí, penso eu, vem todos os nossos problemas. Porque tudo que a gente precisa fazer precisa de segurança. Minimamente de segurança, cada vez mais de segurança. Então veja. Então, tolerar é aguentar compreendendo. Não é um aguentar simples. Porque quem aguenta simplesmente, quem se cala, aguentar é se calar muitas vezes, né? E não fazer nada. Quem se cala, quem se aguenta, um dia vai falar: eu não aguento mais. Não vai, gente? Assim, é só pôr no calendário. Ou vai demorar uma semana ou 30 anos. Mas essa frase vai acontecer. A não ser que você compreenda. Aguentar porque eu tenho que, não vai dar certo. Não vai dar certo. Aguentar porque Deus vai ficar bravo, o que não é verdade, não vai funcionar. Aguentar porque eu preciso que a outra pessoa me aceite, também não vai aguentar. Esse talvez aguente 40 anos, mas depois não aguenta mais também. Agora, quando você compreende, não tem mais peso. Acabou o peso. Quem compreende nunca vai falar: eu não aguento mais. Nunca. Porque não está aguentando da pior forma possível. Não está. Está compreendendo, é suave. A água do rio, quando vê uma pedra, ela compreende. E contorna.
sem nenhum tipo de estresse, e prossegue seu rumo, indiferente àquele obstáculo, porque aceita dinamicamente, né? Não aceita passivamente, aceita compreendendo que ela não precisa quebrar aquela pedra. Quando se compreende o que o outro é. Quando compreende o que o outro é e quando compreende o que está acontecendo dentro de você, diante do obstáculo. Por isso que eu falei há pouco, bem lembrado, que a gente precisa se compreender. Que, claro que é importante, como dizem todos os livros, que a gente precisa compreender o outro. Sem dúvida. Mas, será que eu consigo compreender o outro sem compreender o que está acontecendo comigo? Sem compreender por que dói? Que nome tem essa dor? De onde ela nasceu? Por que ela existe? Então, quando eu falo, o suportar que eu estou falando hoje é o suportar que jamais falará eu não suporto. É o suportar que compreende e que não tem peso nenhum. E por quê? E aí sim, eu quero resgatar a corda. E por que esse suportar que compreende precisa da força íntima? Porque é exatamente esta segurança interna que permite que você compreenda e suporte com leveza. Então daí é que nasce a tolerância. E aí eu já vou direto para o local onde a gente mais usa a tolerância, ou deveria, que são os relacionamentos de qualquer espécie. Os relacionamentos afetivos, próximos, os relacionamentos familiares, da nossa primeira família, e os relacionamentos profissionais, e em qualquer tipo de situação que a gente se envolva com o outro, que são quase todas. Não sei se vocês já perceberam, mas nos nossos relacionamentos, normalmente, acontece uma coisa, que não sei se tem um nome para isso, mas é assim. A gente entra num relacionamento e a gente leva o nosso jeito de ser. Tudo bem? E o outro leva o jeito de ser do outro. Quando esses jeitos de ser se aproximam, acontece o quê? Acontece uma disputa por espaço. Por isso que quando dois vão morar junto, começa o casamento. Porque antes é namoro, né? Tem alguns casais que só se encontram de final de semana. Mora aqui e trabalha em São Paulo. Namoro, não casaram ainda. Vão casar depois, na hora que a pessoa voltar e ficar alguns anos em casa. Né? Por quê? Porque os jeitos de ser de cada um se aproximam. E começa o que a gente chama de defesa de posições, defesa de espaço. Mas eu penso desse jeito. Ah, mas eu faço assim. Eu estou acostumado desse jeito. Eu falo alto mesmo, é o meu jeito, eu aprendi assim. Tudo isso é o meu jeito. E o que eu faço com o meu jeito diante do jeito do outro? Normalmente, porque tudo isso acontece de forma inconsciente, a gente não pensa sobre isso. É uma coisa bastante natural. Por quê? Porque como nós não temos a segurança íntima, como nós nem sabemos qual é o nosso jeito de verdade, que é lá dentro, a gente pensa que a gente precisa do nosso espaço, porque senão eu não sou eu. Não, mas se eu não fizer desse jeito, eu perco a identidade. Não, não perde. Mas parece que perde, a gente até acredita nisso. Não, eu não posso falar alto. Então, essa briga sutil, extremamente desgastante, que acontece geralmente no primeiro ano de casado, que é o ano crítico, né? Onde esse espaço, cada um cede um tanto, num ponto, no outro, e a coisa aparentemente fica encaixada. Se houver um aguentar sem compreender, o defunto vai aparecer numa briga futura. Vale. Certo? Não houve tolerância, houve calei-me,
Houve, vou ficar quieto, depois eu vejo. Isso não é tolerância. A paz não ocorreu. O bem-estar íntimo, por ter feito alguma coisa, por ter compreendido, não ocorreu. Então, eu penso que nós precisamos, dentro do fazer, do como fazer, nós precisamos olhar para dentro de nós e se perguntar assim: por que o meu jeito de ser precisa ser imposto ao mundo? Por quê? Por quê? Ah, mas as pessoas têm que me respeitar. Sim, seria bom. Mas esse é problema delas. Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Por que eu preciso me impor? Impor pelo menos um metro em volta de mim. Por quê? O que eu não tenho que exige que eu force a minha presença do meu jeito? Por quê? Será que não é uma insegurança íntima? Será que é porque eu acho, e talvez seja verdade, que eu não tenho dominado, conquistado, melhor dizendo, o meu espaço interior? Porque olha só quanto espaço tem dentro da gente. Olha só quanto que a gente pode dominar. Quanto que você pode fincar estacas, aprofundar os seus alicerces dentro de você e não fora, para que você possa não ser fora do mundo. Por exemplo, digamos que você saiba muito sobre um assunto e você vá num evento de alguém que está falando sobre o assunto. Você precisa se colocar? Muitos de nós, se a gente não contrapor a pessoa, se a gente não complementar a pessoa, ela sai de lá inconformada. E por quê? Por quê? Se eu, sabendo talvez muitíssimo mais que aquela pessoa, preciso mostrar ao mundo que sei mais que aquela pessoa. Por quê? Porque estou inseguro de alguma coisa. Porque não estou em paz com alguma coisa. Porque preciso de algo que não está em mim. Tá certo isso? Porque quando eu estou bem e olho o desempenho da outra pessoa, e aí eu estou falando ou do palestrante, ou do cara do evento, ou da minha esposa, ou do meu filho, ou do meu chefe, ou do meu liderado, ou seja quem for, eu olho o desempenho dele e isso não me agride, não afeta a minha segurança ou insegurança. Está tudo bem. Está tudo bem. Porque eu estou bem. E aí, não vai haver dificuldade alguma em eu tolerar o jeito do outro. Porque o falar alto, o não arrumar a gaveta, não vai me agredir. Não precisa ser do meu jeito. Claro que eu posso ajudar para que o jeito do outro seja mais eficiente, seja mais eficaz, cause um resultado melhor para a própria pessoa, mas aí eu estou de verdade pensando na outra pessoa, porque eu já estou bem. Então percebam que a tolerância nasce de um estar bem, de você saber que você pode agir ou não agir, que isso não te afetará. É claro que existem determinadas questões que nós não conseguimos negociar, que não devemos negociar. Não, vai ser deste jeito. Eu não estou falando disso. Eu estou falando daquela convivência que vai muito além do verniz social, daquela convivência onde a gente não tem máscaras, principalmente dentro de casa, onde a gente olha e vê que o outro não consegue fazer de outra forma ainda, mas eu
Sou completamente capaz de compreender isso, isso não me afeta. E nem me deixa insensível. Então, vamos lá ao como. Eu estou fazendo essa grande introdução para o como. Como que eu consigo ser tolerante? A hora que eu olho para mim e me cuido. A hora que eu olho para mim e pergunto, por que eu preciso fazer isso? E quando eu descubro essa resposta, e essa resposta normalmente é porque eu quero ser aceito, porque eu quero que as pessoas me queiram bem, porque eu quero que as pessoas me validem. Geralmente acontecem essas coisas, a gente busca isso e por trás disso tudo está o fato de não gostarmos de nós suficientemente, de não nos sentirmos de valor do jeito que somos, com as nossas imperfeições, porque nós temos valor com as nossas imperfeições. Nós temos valor do jeito que nós somos. Nós não teremos valor quando formos santos ou perfeitos. Nós temos valor agora. E esse valor não vai aumentar quando formos perfeitos. Não vai aumentar. Porque não é isso que faz um filho ter valor. Para nós que somos bem imperfeitos. O filho tem valor e ponto. Se ele for, é bem legal, se ele passar no vestibular ou não passar, se ele tocar música ou não tocar, se ele falar ou não falar, se ele puder ou não puder. Ele tem o mesmo valor. Para nós, hein, que não sabemos nada. Imagine para o pai, imagine para a vida. Nós temos imenso valor desde sempre. E não serão os nossos atos bons ou os nossos crimes que vão alterar esse ponto. Quando nós aceitarmos isso, a nossa vida será outra. E nós vamos ganhar muito mais do que a capacidade de tolerância. Muito mais. Tolerar vai ser facílimo. Porque aí a gente conseguirá perdoar, porque tolerar e perdoar está ali de mãos dadas. Nós vamos conseguir entender por que as coisas acontecem da vida, porque a gente não precisa tolerar só as pessoas, a gente precisa tolerar a vida. Eu preciso tolerar o meu corpo, porque talvez ele não seja como eu gostaria, porque ele está envelhecendo, porque ele está mais fraco, ele está mais gordo, mais magro, não importa. Eu preciso tolerar porque está quente, porque está frio. E como que eu vou fazer isso se eu for uma pessoa frágil? Eu não vou conseguir aguentar. E como que eu não sou frágil? Quando eu invisto em mim. Quando eu olho para mim e me curo dessa insegurança milenar que temos. E que é, no meu entendimento, a causa primeira de quase todas as nossas lágrimas. Quase todas as nossas lágrimas. Pelo fato de nós não ainda nos valorizarmos como a vida nos valoriza, e pelo fato de nós estarmos ainda de costas para nós mesmos. Quase ninguém se preocupa consigo mesmo. Quase ninguém cuida de se fortalecer. Não é verdade, gente? A gente vai vivendo, aguentando. E uma hora a gente entra em depressão, ou o físico adoece. Uma hora depois de 50 anos, por exemplo, a gente para e fala, que vida é essa que eu tenho? Que coisa mais triste de dizer, né? O que eu fiz nessa vida? 50 anos já. O que eu fiz? Porque tem a crise dos 40, dos 50, depois vai ter todos os 10 anos vai ter crise, viu, gente? E depois de um tempo são todos os anos tem crise. Tá bom? É melhor a gente já resolver as primeiras, porque as outras vão amenizar. O que vocês acham disso? Vocês vejam que a tolerância não é um problema, né? Eu imaginei que vocês chegaram aqui, nem sei se vocês concordam comigo, mas chegaram aqui, gente, a tolerância é uma coisa dificílima. Não. A tolerância é o aroma, é o subproduto, é
É o que sobra, que delícia o que sobra. É o que sobra de quando você se valoriza, se ama, se fortalece. É o que vem junto, de brinde. Não acredito que alguém consiga ser tolerante para ser tolerante. Que alguém suporte porque é bom, porque Deus manda. Não acredito, não vai conseguir. Não vai, tenho certeza que não vai. Eu também já tentei. Não deu certo. Algo dentro de mim reagia a ter que suportar obrigatoriamente. Não é por obrigação. É porque é bom para mim. E porque eu aprendi, eu não estou falando de mim, é porque nós aprendemos a fazer, então tolero. Porque... É muito próximo sempre do perdão. Se a gente pegar os cursos do perdão e da tolerância, é muito igual. Se eu não te sinto ofendido, eu não preciso perdoar. Por causa da tolerância, é muito... caminha praticamente na mesma rua. Sim. Eles estão de mãos dadas, irmãos gêmeos. Porque quem perdoa calando-se, e isso não é perdão, é a mesma coisa que o suportar errado, uma hora fala, eu não aguento mais. E aí a gente vê situações muito tristes quando isso ocorre, né? E quando a pessoa não fala, o corpo vai falar para ela. Muitas vezes o corpo fala, chega de aguentar, agora se cuide, né? Então, não precisa ter tanto sofrimento assim, não precisa. Nós podemos viver uma vida melhor quando... Que meios que você chega Na compreensão. Muito, muito bom. Ou seja, quando eu... Então, Cris, eu consigo compreender o outro quando eu não precisar que ele seja como eu quero. E quando é que eu vou precisar não... E quando eu não vou precisar que ele seja como eu quero? Quando eu estiver bem comigo. Quando eu já perceber e já estiver caminhando no usufruir da paz e do bem que a gente sente quando eu me aceito. Entende? Porque se aceitar é se conquistar. Se aceitar esse aceitar dinâmico, não acomodado. É um aceitar que fala, orgulho, egoísmo, aqui, ali, tá. Eu estou vendo isso. É tudo meu. Mas não tem problema. Por que não tem problema? Porque eu estou aprendendo. Da mesma forma que a gente não critica nem condena a criança de 4 anos que não sabe ler e escrever, ninguém condena. Ninguém fala, essa criança tem defeito. Essa criança está errada. Essa criança está pecando. Ninguém fala isso. Por que não fala? Porque ela não aprendeu ainda. E por que a gente não fala para nós mesmos, quando a gente não perdoa e não tolera, que eu não consegui porque não aprendi? Por que para mim eu sou obrigado a saber? Por quê? Só porque eu tenho 30 anos? 40, 50? Só porque eu li no Evangelho? E o fato de ler que significa que eu sei? Não. Não significa que eu sei. Então, há um pensamento, de certa forma infantil, de que eu tenho que. Eu sou obrigado. Não, eu não sou obrigado. Eu não sei. Eu sou estudante. Se eu me formar, a conversa é outra. O engenheiro que se forma não tem autorização de deixar a ponte cair. Certo? Mas enquanto ele está estudante, sob supervisão dos professores, a ponte pode cair na maquete à vontade. No papel, no cálculo, pode cair todas as vezes. Mas eu preciso me enxergar assim. E isso não é excesso de tolerância. É a realidade. Por que eu não sei? É porque eu não quero? Não, é porque eu não aprendi. Nós não somos condenados porque a gente não perdoa, porque a gente não sabe amar. O Pai não nos condena. Tanto que Ele renova incessantemente as oportunidades que a gente aprenda. Ele dá amanhã cada dia. Ele dá de novo a chance para que a gente viva aquela experiência e perdoe ou não.
milhares, milhões de vezes na nossa vida. Por quê? Por que ele faz isso? Porque ele sabe do nosso valor, da nossa capacidade, da nossa situação de aprendiz. Agora, o criminoso é quando eu não quero aprender. Nós aqui, possivelmente ou normalmente estamos desatentos à lição. É só isso. Nós não somos maus normalmente a ponto de não vou aprender, não quero. Nós não estamos revoltados assim normalmente. Normalmente nós estamos vivendo distraídos. A compreensão nasce também desse contexto de eu tolerar os meus erros, suportar quem eu sou, sem sentir vergonha. Mas não querer continuar sendo como é. Então olha só o detalhe. Eu aceito o meu orgulho. Ele é desse tamanho, ele acontece ali, tem situação que eu quero falar aquela palavra que fira a pessoa, eu quero. Eu sou assim. Não é que saiu sem querer, não, eu planejei. Amanhã às 9 horas, a hora que a pessoa chegar, eu vou falar isso, isso e isso. Você planeja, friamente. Nós somos assim. E isso não é motivo de vergonha, é motivo de cuidado. Eu preciso cuidar desse ponto, mas não de vergonha, porque eu não aprendi. Muito bem. Então eu vou lá e amanhã eu falo e firo a pessoa. E aí eu percebo que isso não me agrada, que eu não fico bem, ninguém fica. Que cada vez mais a minha consciência me cutuca. Poxa, Edgar, você não fez algo que você possa se admirar, se orgulhar. Que tal não fazer mais? E aí talvez você decida, tá bom, vou tentar não fazer. E aí você começa, isso é compreender-se. Você percebe que não tem muito peso nessa minha historinha? A gente até sofre um pouquinho, a consciência cutuca, mas quando vem o desejo verdadeiro de aprender a fazer diferente, mesmo que demore 20 anos, e demora, viu? Às vezes demora mais. Fica tudo bem. Porque a nossa própria consciência, percebendo o nosso esforço, nos incentiva e também para de nos cutucar tanto. Porque o objetivo da nossa consciência é não deixar que a gente pare no caminho. É perceber que a gente está no caminho, está caminhando na direção certa, então está tudo bem. Porque ela também respeita o nosso ritmo. Alguns vão mais rápidos, outros mais devagar. Como a fruta amadurece depois de 1 mês ou de 4 meses. E está tudo bem. Faz parte da naturalidade das coisas. Agora, é impossível, no meu entendimento, compreender ou tolerar ou perdoar se eu não tenho minimamente essa compreensão de mim. De como as coisas funcionam dentro de mim e fora também. Porque a hora que eu percebo a minha dificuldade de perdoar ou de tolerar, facilmente eu compreendo a dificuldade do outro. E percebo que o outro não faz porque não quer, não faz porque não me ama, não faz porque eu não sou importante, faz porque não consegue. É claro que as mulheres, esposas, vão dizer assim, não. Você está me dizendo que meu marido não consegue colocar a toalha pendurada. Ele é incapaz. Talvez. Talvez seja Oi? Nem em 50 anos. Não consegue colocar a roupa suja no cesto. Não. É uma incapacidade. Na verdade... Isso é difícil? Isso é fácil? Não, essa é difícil. Essa é bem difícil, eu sei, é bem difícil. Mas eu estou brincando no motivo, mas existe, evidentemente, uma razão para os maridos, eu não queria entrar nesse assunto, mas, para os maridos não fazerem isso. É evidente que há uma razão. Compreensível, acho. Eu estou numa posição suspeita, como marido. Gente, tudo que a gente faz tem de um motivo. Qual o motivo plausível para a toalha no meio? Não, a questão não é essa. A questão é qual é o motivo para que ela vá.
Que motivo, que motivo, não tem outra palavra, que pode ser despertado naquela pessoa para que ela faça. Isso vale para qualquer coisa. Estou falando de um exemplo simples da toalha, mas para qualquer coisa. Porque, veja, por que a gente não resolve perdoar? Vamos para um caso difícil mesmo. Por quê? Porque não há dentro de mim, eu ainda não sei um motivo suficientemente forte para que eu me mova. E isso está calcado na questão 909 do Livro dos Espíritos. Aquela questão que devia ser arrancada de lá. Para quem não se lembra dela, Kardec pergunta para os espíritos se a gente consegue. É isso, né? Se a gente consegue resolver todos os nossos problemas, é isso? Consegue ser feliz mesmo relativamente agora. Não é. Não é essa. Pega lá 909. Pega. É melhor ler do esforço do que eu falar. Porque Kardec a pergunta é terrível. A resposta é terrível. Tem aí um fácil? 909. Oi? Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Poderia o homem, com seus esforços, vencer as suas más inclinações? Ou seja, levar a toalha para o cesto, perdoar, não ser orgulhoso, não ser egoísta. Poderia o homem? A resposta é terrível. Pode ler. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito mais insignificantes. Calma. Sim é a resposta. Nós somos capazes de nos arrumar inteiros. E o que é pior? Normalmente fazendo esforços bem insignificantes. Ou seja, parece que quem respondeu nunca viveu na Terra, né? Dá essa impressão. Tá certo? E aí ele dá a chave da resposta, a chave do motivo. Prossiga, por favor. O que lhe falta é a vontade. Como poucos dentre vós fazem esforços. Por que a gente não consegue? Porque a gente não quer. Eu não tenho vontade. O problema não é de esforço. Motor a gente tem, gente. Potência a gente tem. A gente faz sacrifícios. Não quero. Pelo orgulho, não quero. Sim. Muitas vezes até da toalha. Porque... Nunca fiz, vou fazer. Nunca fiz, assim, pelo menos aqui eu vou mostrar quem manda. Pelo menos aqui. Vocês acham que isso não acontece? Gente, aqui em Pederneiras não, mas em Bauru, quando o motorista de ônibus circular pega o ônibus e ao invés de parar na faixa, ele vai até o meio da rua e para, interrompendo todo o fluxo, ele está fazendo o quê? Ele está falando, aqui agora eu mando. Lá em casa eu não sou ninguém. Na sociedade eu não sou ninguém. Ninguém me dá valor. Ele pode pensar isso. Mas aqui eu paro a cidade inteira. Estão entendendo? E aí ele vai. Vocês acham que isso não acontece? Então, às vezes, a toalha fica lá. Porque pelo menos ali sou eu que mando. Uma bobagem, vocês vão dizer. É, uma bobagem. Mas por quê? Porque essa pessoa possivelmente está aguentando sem tolerar milhões de coisas, sem compreender milhões de coisas. Não é um problema do outro cônjuge. É um problema dele. Às vezes o outro cônjuge ou a família não está fazendo nada fora da curva, nada estranho, nada exagerado, está tudo certo. Divisão de responsabilidades, blá blá blá, tudo bem normal. Mas para aquela pessoa que tem dentro de si muita insegurança, que não se conquistou minimamente, não se compreende, não entende porque exige, porque que precisa dominar fora. Lembra quando Jesus disse que a gente
que a gente deveria ir atrás de tesouros que o ladrão não rouba e que a traça não corrói, quando a gente quer um domínio fora de nós, nós também estamos atrás de alguma coisa que o ladrão rouba. Porque tudo que é fora de nós, nós vamos perder. Tudo. E a autoridade fora de nós vamos perder também. Ela também é um tesouro para muita gente. Tanto que a gente luta e briga por ela com unhas e dentes. O meu espaço. Quantas vezes a gente vai num lugar para ajudar e se eu não consigo o meu espaço, eu vou embora e nunca mais volto. Aí eu vou lá, mas eles querem fazer do jeito deles. E o jeito deles não é bom? Não, isso não importa. O que importa é o meu jeito. Então, eu não estou indo lá para ajudar. Eu estou indo lá porque eu busco um lugar onde eu possa ser eu mesmo. Porque nem dentro dele a pessoa é. Então é preciso, obrigatoriamente, entre aspas, que essa pessoa se imponha fora de si. Veja o inferno que é isso, que vive dentro de nós muitas vezes, onde eu exijo que as coisas sejam, pelo menos em alguns pontos, do meu jeito. Veja o quanto de tirano há dentro de nós. E é por isso que os tiranos são tiranos, porque são profundamente frágeis. Jesus não impôs nada e dominou o mundo inteiro. Por quê? Porque ele tinha a si mesmo. Ele era dono dele mesmo. E podiam tirar tudo fora dele e não estariam tirando nada. Ele podia ficar até sem o carinho das pessoas. Até os apóstolos puderam abandoná-lo completamente. Todos pudermos ser ingratos profundamente com ele. E ficou tudo bem para ele. Que não saiu daqui infeliz. Nem magoado. Tanto que nos perdoou infinitamente. E continua a nos amar, mais do que perdoar, ele nos ama. Ele nos amou e nos ama. Isso é mais do que perdoar. Né? Por quê? Porque ele sabe do próprio valor. E ele quer que a gente também descubra qual é o nosso valor. Quer que a gente constate o nosso valor. E infelizmente, a gente acha que a gente só tem valor quando a gente é útil. A gente só acha que a gente tem valor quando alguém gosta de nós, quando alguém nos considera importantes. Não sei se a gente já percebeu que não funciona, porque o outro ou muita gente me considera às vezes importante, mas ainda não fico satisfeito porque eu não me considero. Então, gente, a causa da maioria das nossas dores vem da gente não saber quem a gente, o que a gente é. Eu ia fazer a pergunta errada. O que a gente é? Quem a gente é? Nós somos muito importantes, muito valiosos. Aprendizes que precisamos deixar de ser orgulhoso para começar a ter valor. É completamente diferente. E aí podem nos tirar tudo, porque não vão nos estar tirando nada. As nossas carências vão diminuir e desaparecer com o tempo. Porque o que eu preciso de verdade, eu vou conquistando dentro. E aí nada vai me faltar. Como diz o Salmo 23, né? Por que o Senhor é meu pastor? Por que nada vai me faltar? Por que Ele, em algumas tradições, não me faltará? E o que significa Ele não me faltar? Significa que Ele vai me dar o que eu não tenho? Não. Não vai dar. Mas Ele vai me ajudar a conquistar o que eu sou capaz de conquistar, que é tudo. Tudo. Para que eu
Aprenda a gostar de mim. E aí, gente, a tolerância, como bem o Alexandre disse, e como junto com o perdão, vai ser absolutamente natural. Porque não importa a situação, não importa o que o outro faça ou deixe de fazer, eu compreenderei. E aí, só para terminar, já estamos no horário? Está no horário. Tem uma história magnífica no Boa Nova, né, que eu gosto tanto, do Humberto de Campos, onde Jesus estava falando para os seus apóstolos que ele iria precisar se sacrificar, que ele seria crucificado. E Pedro ficou indignado. Não vou deixar isso acontecer. E Jesus o repreende, falando que ele não poderia ir contra a vontade do Pai. Mas Pedro insiste, falando, mas assim, não, pelo Senhor eu morreria. E Jesus, e aí olha a parte importante, Jesus compreendendo até onde o Pedro pode chegar, compreendendo o quanto que o Pedro pode dar, porque é imaturidade você querer que a pessoa dê o que não tenha. É imaturidade você querer que o carro que chega a 100 por hora chegue a 200. Jesus, compreendendo até onde ia a capacidade naquele instante do Pedro, falou: Pedro, como que você vai morrer por mim? Se antes que o galo cante esta noite, você me negará 3 vezes. Como? Vão te perguntar, você conhece Jesus? Não, não conheço. E você vai querer morrer por mim? Pedro ficou mais indignado ainda, porque ele não imaginou que ele ia estar nessas 3 situações. E Jesus disse nesse livro uma coisa que a gente precisa guardar, principalmente na questão da compreensão de outro, que vai permitir que a gente perdoe e tolere. Jesus disse assim: Pedro, o homem é mais frágil do que perverso. O homem é mais frágil do que mau. Quando o outro não faz, quando eu não faço, melhor dizendo, não é por maldade, é por fragilidade mesmo. Porque eu ainda sou frágil. Eu ainda não aprendi. Eu ainda não sei fazer. Mas a vida vai me ajudar a fazer. A vida vai me ajudar a aprender. Então, quando você... E Jesus está falando com Pedro, está falando conosco. Quando a gente olha para a gente e fala: puxa, então eu não sou mau. Não é bom? Não sou mau. Eu só sou frágil. Eu só não sei fazer a conta. Eu só não sei mexer as coisas dentro de mim para perdoar, para me compreender. Mas eu vou fazer isso. Porque quem é frágil pode ser forte. E é natural que a criança frágil vire o adulto fortalecido. E nós, espiritualmente, de criança, que nada sabe, não sabe perdoar, não sabe amar, amadureceremos a ponto de amar um dia. Isso vai acontecer. Mas nós precisamos não esperar que a vida nos empurre. Porque quando ela faz isso, dói. Vamos antes que ela nos peça para ir. E aí a tolerância será muito fácil. Acho que era isso, né? Consegui atingir o objetivo do como? Já temos uma receita? Pensem. Um já vem melhorzinho que o outro, porque se esforçaram. Mas a vida, ela não pede nunca além da conta que a gente consegue. Se os professores da Terra não dão exercícios que a criança não consiga fazer, imagine o pai. Então, assim, é claro que não é simples. É claro que vai dar trabalho. Mas lembrando da resposta da 909, a gente só precisa ter vontade. Porque... Uns já são tão
falaram para isso, porque são. E outros precisam buscar a compreensão para ficar tolerante. Então, Cris, tudo que eu disse extrapola só essa vida. Então, quem já aprendeu, aprendeu. Fez o esforço. Eu não consigo entender que foi dado para alguém uma compreensão, não foi dada para mim. Então, se a pessoa do meu lado já compreende muito, ela já fez muitas lições ontem, mesmo que se ontem eu não saiba quando foi. Então, essa é a ótica, entendeu? Então, tudo que a gente já vem pronto... Por exemplo, tem pessoas que vai lá, senta com 5 anos e toca um piano. Por que eu não toquei piano? Por que Deus não me deu esse privilégio que eu adoraria? E ele me responde, filho, aquele ali de 5 anos já suou bastante. Num momento que você não pode ver. A grande questão, só para encerrar, é que a gente precisa se preocupar conosco. Se o outro sabe ou não, que bom. Mas e eu? E eu? Eu, nós que queremos sofrer menos. Eu, nós que queremos ser felizes. É tempo da gente cuidar da gente. De verdade. Chegou o tempo. Já passou da hora da gente se preocupar com aquilo que é importante. E nada, no meu entendimento, pode ser mais importante do que ser feliz. De verdade. Definitivamente. Cada vez mais. Nada pode ser mais importante. É hora da gente trabalhar no que é mais importante do que tudo. É tempo da gente cuidar da gente. Senão a vida vai nos empurrar. E como eu disse, ela é um pouco rude. Ela fala alto. E aí a gente chora. Muito obrigado por esse instante. Me fez pensar em coisas muito importantes. E evidentemente que vocês sabem que eu sempre estou falando primeiro para mim mesmo. Por acaso, vocês estão ouvindo. Muito obrigado. Quando a gente acha que Edgar vai falar assim, ó, receita de bolo, 2 colheres disso, 1 colher daquilo, mistura tudo e tá tudo certo. Aí ele vem, ele enche a gente de pergunta. Enche a gente de pergunta, né? Mas eu não dei nem mais fácil. Você faz a gente pensar. Essa é eu acho que a palestra, ou o livro, ou o que é o nome que tenha dado, o seminário, que não traz as coisas mastigadas e que às vezes as coisas mastigadas não cabem em mim, que me faz pensar e me faz me encontrar, é o que vale, né? E eu queria... Esse é o livro do Edgar. Eu já tenho, eu recomendo. Aqui ele fala sobre vários assuntos e também ele faz um monte de pergunta pra gente, faz a gente pensar. Inclusive no final de cada assunto tem 4 perguntinhas lá, né? 4, né? Eu tô tentando até agora responder, assim, eu leio, depois eu vou responder, essa eu passo para outro capítulo, aí eu chego lá no fim e eu volto, agora eu vou responder, eu falo, não, agora não, depois mais tarde eu respondo. Então, é um livro, assim, que faz pensar muito, faz a gente, como o Edgar falou, nos conhecermos, eu recomendo, o Edgar trouxe, para quem quiser, tá aí. E vamos responder as 4 perguntinhas de cada item, que a gente melhora para nós um pouquinho, a gente se conhece um pouquinho. Edgar, gratidão imensa. Eu acho que vai sair todo mundo daqui pensando um pouquinho mais em tudo, não só na tolerância, no perdão e porque a gente não consegue certas coisas, porque a gente não se conhece. Então vamos nos olhar no espelho de verdade, sem aquela carapuça do mais eu, sem a desculpa do mais eu. E como na pergunta que foi respondida pelos espíritos, é sim, simples, a gente consegue. Então vamos...
Ah, tá. O nome do livro do Edgar é Permite que eu fale ao seu coração. Pessoal da internet, se precisar, tem online, né? Dá para comprar pelo site. Muito bom o livro mesmo. Não tem nada mastigado. Esse aqui, exatamente. Ele vai te perguntar um monte de coisa e você vai chegar a várias conclusões. E uma puxa a outra. E eu estou, acho que na segunda ou na terceira vez, agora eu vou responder todas as perguntas e vou mandar para ele. Então. E Gustavo, semana que vem, está com a gente. Tem o título da palestra. Tem o título da palestra do Gu? Gustavo de Araraquara, nosso irmão querido. Fantástico também, convido a todos a vir. É divertido, é leve também. Coloca o evangelho, não diferente do Edgar, vai encher a gente de perguntas, vai mandar a gente pensar. E, como o Edgar falou, ação, né? Senão a vida vai fazer com que a gente tenha essa ação. Então, todos convidados para a semana que vem com a gente. Mais uma vez, obrigada, Edgar, gratidão. E eu queria que a gente elevasse nosso pensamento nessa sintonia de paz e de amor, para as pessoas que estão em casa também sintam essa sintonia, que a gente eleve o nosso pensamento com muita luz, pedindo aos nossos amigos espirituais que aqui se encontram, desde cedo já preparando este ambiente, já sabendo de que cada um precisava. Agradecidos que somos, ó Pai, pela oportunidade, digo mais uma vez, de mais um dia, a oportunidade de estarmos reunidos e podermos ouvir e sentirmos o quanto é grande o amor de Pai por nós. A Jesus, nosso Mestre querido e amado, que nós encontremos em seu Evangelho todas as respostas como guia e modelo a ser seguido, como está escrito também no Evangelho e no Livro dos Espíritos, vede Jesus. Que nós consigamos, Mestre, ter um olhar mais carinhoso e atento para dentro de nós, para que assim consigamos olhar o nosso próximo com mais amor, com mais tolerância, com perdão, com carinho. Os nossos amigos espirituais que se encontram nesse ambiente, eu peço que fluidifiquem esta água que todos nós iremos beber, coloque nela o remédio necessário para o nosso corpo físico, para o nosso corpo espiritual, para que nós consigamos ter esse encontro verdadeiro conosco, com a ajuda do nosso Mestre querido Jesus. Que os nossos pensamentos elevados, que as nossas vibrações de paz e de amor vão até os nossos irmãos que tanto necessitam de um pouco de carinho, de atenção. Que esses fluidos cheguem até as pessoas que sofrem por N problemas de perdas, dores, doenças. Que consigamos, com esses fluidos, fazer com que entendam que Deus nunca nos dá um fardo maior do que a gente possa carregar e que a gente consiga entender o que Ele nos pede com o objetivo da dor. Pedimos também, Senhor, que abençoe os nossos lares, as pessoas que estão em casa, abençoe, Senhor, os nossos vizinhos, abençoe, Pai, a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país, os nossos governantes, o nosso planeta, para que tenhamos mais compreensão e paz. Em nome de Jesus, em nome de Deus e dos amigos espirituais que nos acompanham, damos então por encerrada assim a nossa palestra de hoje. Que assim seja.